E chegamos ao último episódio da nossa série especial sobre os 7 primeiros anos da criança, uma fase que a escritora e educadora norte-americana Ellen White enfatiza muito. Segundo ela, esse é um momento crucial para o desenvolvimento da mente e do caráter do ser humano. A jornalista Rebecca Ricarte foi até a cidade de Elm Haven, no norte da Califórnia, mais precisamente na última residência de Ellen White, buscar pelas inspirações de um conceito que se repete nos livros da autora, o de educação integral. Afinal de contas, o que é isso e por que, para a Igreja Adventista, esse é o modelo educativo ideal? Corpo, mente e espírito. 3 palavras que juntas fazem muito sentido. São usadas para definir o que é a educação integral. Mas na prática, para enxergá-la, é preciso sair do convencional. Ao longo dos 7 primeiros anos, a criança pode muito aprender, pois não se trata apenas de crescimento, e sim do desenvolvimento do seu ser. Para a formação do seu caráter, esses 7 primeiros anos são de importância vital. E se não se dá a devida atenção a essa fase, se perde algo especial. Corpo, mente e espírito integrados de forma unida é a melhor proposta de educar para a escola e para a vida. Os 7 primeiros anos da vida são anos de muito crescimento neural. Existe uma relação inversa entre o crescimento do cérebro e do sistema nervoso em geral com a idade, de tal forma que os 2 primeiros anos da vida é quando existe a maior fase de desenvolvimento do sistema nervoso e a partir daí se cresce cada vez menos. A educação holística é aquela que conversa com todas as áreas do desenvolvimento. O lado intelectual, o lado físico, o lado emocional e o caráter, que é o lado moral. Então, holístico é o seu desenvolvimento como um todo. E pelo ponto de vista da saúde, o exemplo na casa, na família, tanto em relação à alimentação, quanto aos horários de ir dormir, de se levantar, os hábitos de higiene na casa e também a nível pessoal, as maneiras e hábitos de se vestir, são fundamentais para construir na criança os hábitos que vão lhe proteger no futuro de situações que possam trazer dano ou dor para a sua vida. Essa é a forma que ele cresce. Ele não cresce apenas intelectualmente. Ele precisa aprender a usar seus músculos, suas mãos, a musculatura fina. Tudo precisa se desenvolver junto. Tudo se trata do desenvolvimento de uma pessoa. Tudo isso é uma pessoa. Nós precisamos saber observar todas as suas diferentes partes. Não podemos tirar o cérebro da criança e levar só esse cérebro para a escola. Todo o restante do corpo vai junto. É preciso entender que temos que educar a criança por inteiro. Esse é o nosso trabalho. A educadora cristã Ellen White comenta sobre um relato presente no capítulo 7 do livro de João, que diz respeito a uma referência dos rabinos, grandes conhecedores das Escrituras, em relação ao menino Jesus. Eles disseram: "Como sabe este letras, não as tendo aprendido?" Não quer dizer que Jesus não soubesse ler, mas simplesmente não receber a instrução dos rabinos. Uma vez que ele obteve diligente, os primeiros anos de sua vida foram consagrados ao estudo da palavra de Deus. Seria esse também um modelo a ser copiado nos dias de hoje pelas famílias que se declaram professas de uma ideologia cristã? Nós estávamos na maternidade. Ela tinha mais ou menos um dia de vida. Teve uma situação lá que ela começou a chorar muito, foi no colo de todo mundo e ninguém conseguia acalmar. Ela já tinha mamado, já tinha sido trocada. E aí, quando eu peguei no colo, ela parou na mesma hora de chorar. Eu entendi ali que realmente ela dependeria de mim para aprender uma série de coisas, para se formar, na verdade, um ser humano, né? E eu acho que o maior desafio de qualquer pessoa é ser cristão, é ser pai, primeiramente dentro de casa.
Então, nós temos uma rotina espiritual muito forte, que eu acho que permeia assim, praticamente tudo que a gente faz com ela. Nós temos o nosso culto, nosso devocional todos os dias, de manhã e antes de dormir. É o momento que a mamãe conta a historinha e a Aline sempre deixa para mim fazer a oração. Ela participa, ela se diverte, é um momento... Eu acho que é o momento preferido dela do dia. A gente pode entender, às vezes, que a gente está preparado, ou a gente pode entender que você sabe muita coisa sobre educação, mas quando chega a criança, você vê que realmente há muito por aprender. E quando ela entrar na escola, eu entendo que nós precisamos encontrar na escola um apoio para tudo aquilo que a gente tem feito desde que ela nasceu dentro de casa. De fato, a educação que é oferecida em casa é parte dos componentes da integralidade do desenvolvimento físico, mental, espiritual, social, que provavelmente em muitas escolas ou até pessoas não vão lhes facilitar. A educação adventista se ocupa, enquanto sistema educativo, de desenvolver tudo isso. Eu cheguei até a educação adventista por iniciativa própria. Foi há mais ou menos 2 anos, após algumas situações que vivi em relação à base da minha estrutura familiar e que fez com que eu precisasse de um reforço na parte espiritual e na parte de valores com os meus filhos. Na página web da Educação Adventista, que vim ter conhecimento de que era uma rede mundial. Todas essas coisas me motivaram muito mais, pois eu soube que o que eu queria para os meus filhos, a educação que eu buscava, encontraria aqui. Nós somos de uma das religiões mais conhecidas, que é a católica, e temos muita proximidade com Deus. Mas é bastante diferente da experiência que temos aqui. Sempre me atentei a estar com eles nas missas, de fazer as rezas, mas nunca se aprofundaram com a leitura da Bíblia. Eu comparti este versículo com mamãe, que é: mira que te mando que te esfuerces e seas valiente, não temas ni desmayes, porque Jehová tu Deus estará contigo. Acredito que esse é o melhor presente e sei que tomei a melhor decisão. Eles precisam aprender, precisam saber das razões, precisam que as pessoas ao redor os ensinem a serem bons. Dizer o que Deus espera deles não é o que eles precisam, é o que as pessoas ao redor deles precisam. E aí essas pessoas podem dizer: nós somos bons porque Deus nos pediu para sermos bons. Eles precisam dessa conexão com alguma coisa. Apenas ler histórias sobre Jesus não é suficiente. Eles precisam ver Jesus nas pessoas. O que se aprende na primeira infância é um desígnio de tamanho valor que o próprio Deus, ao criar um plano de salvação para a humanidade, veio como um bebê. A vida de Jesus estava em harmonia com Deus. Enquanto criança, ele pensava e falava como criança, mas nenhum traço de pecado desfigurava nele a imagem divina. Não ficou, no entanto, isento de tentação. Ellen White enfatiza que Jesus buscava entender a razão das coisas e os seres celestiais cultivavam nele pensamentos santos. E ela ainda enfatiza, dizendo que toda criança pode adquirir o conhecimento que Jesus adquiriu. Que grande idade vai saber disso, mas também que desafio. A grande questão é: você está disposto e disponível para guiar neste caminho?